Se você sonha em ter um canto alemão na sua sala de jantar, ou se ainda essa é a sua única possibilidade, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E esse foi um vídeo onde algumas pessoas já me pediram para falar, para dar dicas sobre canto alemão na sala de jantar. E é um assunto que eu amo falar também, porque eu acredito que dentro da nossa casa, a sala de jantar é um cômodo que precisa ser cada dia mais utilizado por trazer a aproximação e a conexão entre a nossa família. Falando sobre o canto alemão, muitas vezes ele é associado a uma sala de jantar integrada ou não, mas que seja um ambiente menor, um ambiente mais compacto. Mas apesar dessa associação, ele pode ser usado em diferentes contextos, inclusive em espaços mais amplos. Se você tem uma sala de jantar maior, mas quer ter ali o banco alemão, o cantinho alemão, você também pode utilizar. Eu acredito que dentro da sala de jantar, dentro desse contexto, o banco alemão, ele propicia e amplifica ainda mais a sensação de aproximação entre as pessoas. Até mesmo porque acaba otimizando o espaço, fazendo com que as pessoas fiquem mais pertinho umas das outras. Quando você tem esse banco alemão, não significa que você não possa ter cadeiras ou poltronas de jantar. Inclusive, elas são sim super bem-vindas para aumentar o número de assentos nesse ambiente. Mas significa que aquele banquinho ali, na posição que ele estiver, no contexto que ele foi inserido, realmente vai estar otimizando mais espaço e vai estar aumentando o número de assentos que você poderia ter na sala de jantar, se comparado apenas com as mesas e cadeiras tradicionais. E agora eu quero te mostrar algumas inspirações e te dar algumas dicas e soluções que você pode aplicar no seu contexto quando fizer sentido para você e estiver atendendo às suas necessidades para você aplicar nesse cantinho alemão. Como a gente falou no início, muitas vezes ele é sim associado e super bem-vindo em salas de jantar mais compactas que podem ser integradas ou não. Principalmente nesse cenário onde os apartamentos tem ganhado cada dia mais espaço no setor imobiliário e tem sido cada vez mais comum encontrar apartamentos mais compactos. Então, essa fica sendo uma ótima solução para otimizar espaço e até mesmo para ganhar mais área de armazenamento. Isso a gente vai falar mais para frente. A posição desse banquinho alemão pode ser de diversas formas. Você pode fazer ele reto e ter apenas um banquinho. Você pode fazer ele em L, como é muito mais comum de ser visto, principalmente em apartamentos mais compactos. Você pode aplicar e fazer esse banquinho como se fosse uma extensão do rack na sala de TV. Então, se a sua sala de jantar é integrada com a sala de TV, mas não tem ali a possibilidade de fazer um banquinho em L, você pode fazer um móvel planejado aí, que seja um rack e depois ele continua sendo o banquinho do cantinho alemão da sala de jantar. Você também pode colocar o banquinho alemão entre dois armários, seja no cenário da sala de jantar, numa copa ou até mesmo na cozinha, se fizer sentido, de acordo com as suas necessidades. Os armários criam quase um cenário de moldura para o seu cantinho alemão. Você também pode colocar prateleiras acima desse canto alemão ou ainda algum armário superior para ganhar mais área de armazenamento. Mas aqui vale uma ressalva. Presta muita atenção na altura que você vai colocar e instalar, seja a prateleira ou o armário superior, porque precisa ficar algo confortável de forma que a pessoa entre ali no seu banquinho alemão e não bata a cabeça. Então presta atenção tanto na altura, no caso de prateleiras, como também na profundidade, no caso dos armários aéreos. Não dá para ser um armário tão profundo para não correr esse risco da pessoa ali esbarrar a cabeça, se machucar. Eu aconselho que seja aí numa altura entre 1,70, 1,80 ou até mais, dependendo
do contexto, da altura aí das pessoas da sua família e das pessoas que você tem costume de receber. E já que a gente falou em medidas, vamos tirar a dúvida principal que a maioria das pessoas tem? Qual a medida ideal desse banquinho alemão? Bom, em relação à altura, é ideal que o seu banquinho tenha entre 45 e 50 centímetros. Por que não dá para falar uma medida exata? Porque geralmente vai depender também da altura da sua mesa e a altura das pessoas da sua família. Mas fica variando entre 45 e 50 centímetros, lembrando que essa altura já está considerando tanto a estrutura do banco como também o estofado. Para mim, particularmente, é ideal que esse banquinho tenha uma parte estofada para ser mais confortável. Quando é só a estrutura, eu acho que acaba ficando algo desconfortável que as pessoas não querem ficar ali muito tempo. E quando a gente pensa na sala de jantar, eu acredito muito que seja um ambiente que promove essa conexão e que é um ambiente para passar assim mais tempo, para olhar uns nos olhos dos outros, conversar, ter aquela troca, fazer planejamentos em relação à família, em relação ao casal. Então, eu acho que é um espaço onde a gente deve priorizar ser confortável para que os corpos se sintam acolhidos naquele ambiente, naquele mobiliário e queiram passar mais tempo. Então, para mim, o estofado é fundamental. Em relação à profundidade, pelo menos 45 centímetros. Se puder ser mais, se o seu espaço couber uma profundidade maior e não for comprometer a circulação dos outros ambientes, aí pode ser um pouquinho maior. Mas 40 centímetros é o mínimo, tá? Até porque a gente precisa considerar que esse banquinho alemão também vai ter um encosto estofado. Inclusive, eu também aconselho que seja ideal você projetar aí um encosto, tá? Esse encosto pode ser um encosto fixo, pode ser um encosto móvel, e eu acredito que estofado também fique mais confortável, pensando até mesmo na ergonomia do nosso corpo. Então, não deixa aí sem estofado, tá? Sem ter um encosto. Ah, Thaisa, não consegui fazer um encosto, encareceu muito o móvel, o que que eu faço? Então, adiciona algumas almofadas, porque aí fica mais confortável para a pessoa não encostar ali as costas direto na parede mais fria, sabe? E até mesmo para proporcionar esse conforto maior, encostando em algo mais molinho, sabe? No estofado da almofada ali, por exemplo. Espalhe umas almofadas que vai dar certo. Em relação à estrutura do banquinho, eu também acredito que é preciso fazer uma espécie de sócolo. Sabe o sócolo que a gente faz nas bancadas da cozinha, por exemplo, que é aquela base ali abaixo do armário, para que o nosso pé fique bem encaixadinho na hora de lavar a louça, na hora de cozinhar? Com o banquinho alemão também é necessário fazer essa espécie de sócolo, que é esse recuo na parte de baixo da estrutura do banco. Para quê? Para que o calcanhar e os pés das pessoas fiquem encaixadinhos ali e não fiquem para fora do móvel. Isso, quando fica para fora, a tendência é que o nosso corpo fique mais cansado ali com o tempo, então não fica tão confortável. Isso se você fizer a estrutura dele mais reta. Agora também dá para fazer a estrutura mais angulada, ou seja, desde a base do assento até a base que fica encostada no piso, ele vai angulando para que as pernas das pessoas fiquem ali bem encaixadinhas, que é a ergonomia normal quando a gente se senta, né? A gente tende a colocar a perna um pouquinho mais para dentro. Então, o banquinho segue essa mesma estrutura, ficando mais confortável, pensando no corpo que vai ficar sentado ali mais tempo. Eu falei que é ideal que o encosto e o assento tenham ali algum tecido estofado, e esse tecido pode ser bem variado, tá? Você pode colocar um linho, por exemplo, que é um tecido mais elegante, mais moderno, um veludo, que é também um tecido mais sofisticado, atemporal, e pode ser de diversas cores, vai depender bastante do seu estilo de decoração. O ideal é que você realmente peça para fazer esse estofado com um tecido específico para estofado, que é um tecido mais resistente, até porque as pessoas vão estar se sentando, vai ter o atrito da roupa com o estofado, então precisa ser algo mais resistente. Se você puder,
também é aconselhável de fazer uma impermeabilização nesse tecido, porque pensa que é como se fosse um sofá mesmo. As pessoas vão se sentar, vai ter ali a mesa de jantar, então pode vir a entornar algo ali nesse estofado. Então é bom fazer a impermeabilização e manter também a higienização desses estofados com o passar do tempo. Geralmente, dependendo da frequência de uso, o ideal é fazer essa higienização pelo menos de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes ao ano. Lembrando que para o estofado, né, do assento, é ideal que você escolha utilizar uma espuma bem parecida com a espuma que a gente utiliza em sofá, que tem que ser ali uma espuma mais resistente, de forma que não fique ali afundando à medida que as pessoas vão sentando e tem aquele peso do corpo. Então, o ideal, o aconselhável é que seja uma espuma D33, de densidade 33. Ela é muito usada em sofá, mas pode ser aplicada também nesse contexto dos assentos aí do banquinho alemão. Agora, o encosto também pode ser utilizado o mesmo tecido que você utilizar no assento, lembrando que a espuma, nesse caso, pode ser um pouco menor. Então, você pode usar uma espuma D28, não necessariamente precisa ser a D33, até porque você só vai encostar. Então, tem essas questões aí em relação à espuma e tudo isso você vai falar com quem for fabricar o seu banquinho alemão. Tanto a marcenaria como a empresa de estofados precisam estar alinhadas nesse sentido. Agora, falando de algumas dicas que você pode utilizar na estrutura do seu banquinho, né? Você pode fazer esse banquinho de uma forma que ele seja um banquinho baú. Assim você ganha muito espaço de armazenamento. Então, se o seu cenário é ter um apartamento compacto ou uma sala de jantar bem compacta, já pensa em utilizar dessa solução, porque você ganha ali muita área de armazenamento. Então, basicamente, o assento vai se mover para cima, né? E aí você consegue abrir o banquinho e guardar diversas coisas, desde utensílios de cozinha, até mesmo para liberar mais espaço nos armários da cozinha, desde louças até elementos da mesa posta e utensílios em geral que você precise guardar ali, dá para guardar nesse banquinho baú, né? E aí você precisa também pensar em que elementos você vai colocar para também não ficar ali incomodando as pessoas o tempo todo e pedindo para levantar o banquinho. Se você não quiser essa solução, mas ainda assim precisa ter área de armazenamento, uma outra ideia é fazer gavetas na parte de baixo do banquinho. Então você também ganha mais área de armazenamento, mas tem uma diferença. Geralmente o mecanismo de gaveta, pensando na marcenaria planejada, pode ser que vai encarecer um pouco o valor final do móvel, até porque a gente precisa ter ali ferragens mais resistentes e mais duradouras, então tem que ser algo de maior qualidade para que as gavetas continuem funcionando e tenha durabilidade. E nas gavetas você pode guardar os mesmos utensílios, as louças, às vezes uma taça específica, pano de prato, elementos da mesa posta, tudo isso vai servir para você ganhar mais espaço na sua área de armazenamento. Agora, se esse não for o seu cenário, você não precisa de área de armazenamento, uma ideia que você pode aplicar nesse contexto do banquinho alemão é fazer com que a parte de baixo dele guarde vários puffzinhos. Então, essa é uma ideia para você ganhar mais número de assentos quando você precisar. Então, geralmente você pode ter aí e projetar o seu cantinho alemão para um número X de pessoas, que seja o número aí da sua família, de integrantes da sua família, mas aí você faz esses puffzinhos que são móveis, né? Mas vão ficar encaixadinhos ali na estrutura, abaixo do seu banquinho alemão, para quando você receber mais pessoas. E aí você coloca esses banquinhos ao redor da mesa. Isso se você não tiver cadeiras. E mesmo que você tenha cadeiras de jantar, os banquinhos vão te ajudar aí a ganhar muito mais número de assentos. Lembrando que você precisa considerar a altura desses banquinhos também, porque como já vai estar encaixadinho no banco alemão e o banco alemão já tem aquela altura entre 45 e 50 centímetros, geralmente esse puffzinho vai ficar mais baixo. Então, na hora que você for utilizar, é ideal que sente nesse banquinho pessoas mais altas, até mesmo pensando na ergonomia. Não dá para colocar uma pessoa baixinha nesse banquinho, porque
automaticamente ele já vai estar mais baixo do que o convencional. Esse banquinho também pode ser usado como se fosse um nicho, e essa ideia é ótima se você tem pets em casa. Então você cria ali como se fosse um nicho para colocar o bebedouro e o comedouro do seu pet. É uma solução ótima também se você não tiver outra área para colocar esses elementos. Se tiver outra área, deixa em outra área, mas se não tiver, utiliza desse banquinho, lembrando de ter aquele cuidado de não ter ali a estrutura do móvel, né? Principalmente se for em MDF, se for em madeira, ficar ali molhando o tempo todo com esse bebedouro. Outra solução que você pode aplicar também é colocar uma espécie de sapateira na estrutura desse banquinho. Principalmente se a sua sala de jantar, se esse banquinho alemão for ficar bem pertinho ali do seu hall de entrada, no seu apartamento ou na sua casa. Então, se logo ali na entrada você já quer criar ali uma espécie de chapelaria, de hall de entrada, e ainda assim quer aproveitar a estrutura desse hall para elevar ali e criar o banquinho alemão, dá para ir colocando ali espaços para a sapateira. Não necessariamente essa área da sapateira precisa ficar bem próxima da mesa, mas pode ficar ali mais próxima, até porque quando se faz sapateira em banquinho é necessário fazer uma espécie de ripado para ter ali a respiração dos sapatos também, né? O sapato não ficar completamente enclausurado. Mas aí vai muito assim da sua particularidade, da sua necessidade, de como você costuma utilizar a sua casa. Não são todos os casos que essa solução vai ser possível, que essa solução vai ser viável. Uma outra ideia bastante prática que você pode pensar para colocar na estrutura do banquinho é a parte elétrica. Às vezes um interruptor e também uma tomada. O interruptor pode ser muito útil para você ligar e apagar ali o pendente, a arandela ou a outra luminária, qualquer equipamento que tiver ali próximo da mesa de jantar. Agora a tomada também é super útil, seja para um convidado carregar um celular, seja para você mesma usar e colocar ali a fonte do seu computador, do seu notebook, principalmente se você for usar esse banquinho também como uma área de home office, por exemplo. Então é super útil deixar essa tomada ali acoplada no banquinho, tá? E tudo isso você precisa prever antes de executar, até mesmo para que a marcenaria já consiga planejar isso, o eletricista já deixa a fiação passadinha ali, tudo jeitosinho para você não ter transtorno depois. Eu falei no início sobre a estrutura do banquinho ter aquela espécie de sócolo, ou ter a estrutura mais angulada, mas você também tem a opção de colocar esse banquinho mais suspenso. Lembrando que isso ajuda bastante na questão da ergonomia, mas aí você precisa pensar em um método que vai deixar esse banquinho melhor estruturado. Até porque, como ele não vai ter pezinhos, ele precisa ficar bem estruturado para que na hora que receba o peso ali daquelas pessoas, você não tenha ali uma queda, né? O móvel não fique danificado. Uma outra coisa que você precisa pensar também é no número de assentos que você quer para esse banquinho alemão, para esse canto alemão. Geralmente a gente considera ali 50 centímetros para cada assento. Então, se você tiver aí um banquinho alemão com 2 metros, significa que vão caber 4 pessoas. Se for 2,50 metros, 6 pessoas. Se for um banquinho em L que totaliza ali 3 metros, geralmente vão caber 7, 8 pessoas, né? Porque fica algo em L ali angulado, então às vezes fica mais difícil caber certinho as 4 de cada lado, né? Então de 7 a 8. E todos os cantinhos alemães podem sim ter as cadeiras ou poltronas de jantar, porém em um número mais reduzido, e ter as mesas. E aí você pode estar se perguntando qual o modelo, formato ideal de mesa para esse cantinho alemão. Qualquer formato de mesa pode ser muito útil nesse cantinho alemão. Vai depender muito do espaço que você tem disponível. Geralmente, para o banquinho alemão que é em L, a mesa redonda fica mais viável. Até mesmo porque ela consegue contemplar todos os lados do banquinho e você ainda consegue adicionar mais cadeiras. Se for um espaço menor, a mesa redonda também fica mais viável, porque às vezes você tem ali o banquinho reto, mas o espaço é bem compacto.
Então, encontrar uma mesa menorzinha vai ser mais fácil no formato redondo, que você encontra mesa de 70, 80, 90 centímetros. O que é mais difícil em mesa retangular, por exemplo, que geralmente a gente encontra com 1,20 m. Agora, se você tem um banquinho mais reto, por exemplo, a mesa retangular é uma ótima opção. A mesa oval também, porque ela fica mais extensa. E para a estrutura da mesa, a única ressalva que eu gosto de fazer é que eu prefiro que essa mesa tenha o pé central, no estilo tulipinha, sabe? Porque quando tem os 4 pés, por exemplo, na mesa quadrada, na redonda ou na retangular, eu acho que acaba limitando mais a entrada e saída de pessoas do banquinho e também o número de cadeiras que você pode adicionar a mais no seu cantinho alemão. Então, não sou tão fã da mesa com 4 pés, eu prefiro o pé central. Até mesmo pensando nas pessoas que vão estar ali sentadas no banquinho, precisa ter aquele espaço ali para que as pernas fiquem mais confortáveis. Então, eu acho que fica algo muito mais viável. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links e indicações de mesas que podem dar super certo nesse cantinho alemão, dependendo aí do formato e também do material que mais se aplicar aí dentro do seu estilo de decoração. Outras coisas extras que você pode pensar para esse cantinho alemão é em relação à iluminação e também decoração. Não é porque você não tem ali uma sala de jantar convencional que você não pode ter uma iluminação. É sim bem-vindo qualquer equipamento de iluminação, seja pendentes, seja uma luminária de piso se você tiver espaço, seja uma arandela que fica fixada na parede, ou ainda aqueles modelos de arandela extensível, tá? Que ela funciona como se fosse um pendente, porém ela vai estar fixada na parede. Então ela tem ali a estrutura e o design desse tipo de arandela vai ter ali um cabo extensível e aí geralmente o equipamento, a lâmpada fica instalada bem acima da mesa. Então invista sim na iluminação desse cantinho, além também da decoração, que pode ser feita de diversas formas, desde aplicar um espelho na parede toda para ampliar ainda mais o espaço, dar essa sensação de ampliação, ou ainda um espelho redondo, orgânico em outro formato. A aplicação de quadros também é super válida. Prateleiras, armários. As prateleiras podem estar decoradas com objetos que tragam memórias afetivas, que falem muito sobre a identidade da sua família, além de trazer algumas plantas para esse ambiente também. Se você quiser entender como decorar esse cantinho, né? É quase um vídeo à parte, deixa aqui nos comentários que a gente grava um outro vídeo sobre isso, inclusive falando de cores que são melhor aplicadas e melhor sentidas no contexto da sala de jantar. Agora, se essas soluções, essas inspirações te ajudaram a tirar de vez o seu cantinho alemão do papel e ser aplicado no contexto da sua casa, deixa o like no vídeo e deixa nos comentários se ainda restou alguma dúvida. E já que a gente falou de salas de jantar, já vou deixar essas outras 2 sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!